Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Estamos agora no terreno do inimigo, porque as guerras elas começam com as partes em conflito uma longe da outra, e aí a gente só considera no domínio da situação quando pisa a área do inimigo. Então isso foi o que nós fizemos. Dia 31 de março de 2020, o ideário da Revolução de 64 encerrou o período de gestação política de formação da nação brasileira, que começou em 1500 e encerrou agora, de 64 para cá, conduzido pelas Forças Armadas. As Forças Armadas nunca se retiraram do poder. Na década de 70, dado as pressões que haviam de fora para o Brasil abrir para a democracia, e a gente naquela época acreditou na globalização, ela teoricamente era perfeita, na prática depois não deu certo e acabou. Mas naquele momento, academicamente não tinha discussão no projeto, era perfeito, a gente acreditava que ia dar certo. Então o presidente Figueiredo abortou o tempo que tinha sido designado para o canteiro de obras de construção física do país, e foi feita a abertura. Nessa abertura eu tenho participação. Fui eu com o saudoso Dante de Oliveira que fizemos a emenda das diretas já. E aí então foi feito, antes disso, o ideário da Revolução 64, dividindo aquele projeto militar, que político não tem competência para fazer isso, político do Brasil aqui e do terceiro mundo inteiro, só sabem roubar. É malandragem que se cria na nação e aí entra para a política. E fazem isso aí, roubando o país, roubando a nação. Por isso é que os países não desenvolvem. América Latina, África, é tudo desse jeito. Então, o ideário da Revolução de 64, feito pelos militares, eu participei disso como integrante da equipe de assessoria de inteligência do Gabinete da Presidência da República, sob o comando do saudoso general Golberildo Couto e Silva. Então nós fizemos o ideário. 64 a 85 era o período de construção física do país. Nós entendemos que quando acontecesse a baderna, o país tinha de estar fisicamente muito bem estruturado, para não voltar àquele tempo da República do Café, que desde 1889 era comandada pelas oligarquias do poder, formada por paulistas, mineiros e cariocas. Era eles que mandavam e desmandavam no Brasil. Então, era chamada República do Café. E, para que a República do Café não voltasse mais, então tinha de fazer uma estrutura física muito bem feita no país, que foi o que foi feito. As grandes usinas hidrelétricas para dotar o país da energia que precisava, e as rodovias que até hoje estão resistindo ainda. E de 85, calculávamos 2014, 2016, para ocorrer o alto expurgo da civilização brasileira pelo suicídio de poder. Suicídio de poder, os comunistas, que na verdade não eram comunistas coisa nenhuma, eram todos anarquistas, deficientes mentais, liam o livrinho de Marx, outros nem liam, porque um dos comunistas que cita, por exemplo, aí, é o Lula. O Lula confessava que ele não lia nada, porque dava assim,
mas era um dos comunistas que assumiu o país como comunista. Dilma Rousseff também, pela linguagem dela, a gente teria que nunca leu nenhum jornal. Mas se diziam comunista. E aí nós colocava essa gente pelo que se dizia. Então, essa gente aí, o que vai acontecer? Eles vão ser atraídos pelas oligarquias do poder. Como foram? As velhas oligarquias atraíram o Lula. E aí, com isso aí, atrai tudo o estrume. Mexeu no mar de lama. É claro que tudo que está ao redor, as bordas ali, vem tudo para aquele centro. E é o que acontece nisso, numa civilização. Aí se juntaram os bandidos de toda a espécie, tudo que foi, o que não prestava, se juntou ao redor do PT. E deu isso que vocês estão sabendo aí. Aí foi em 2005, foi que as Forças Armadas assumiram o procedimento de vigilância para que o Brasil não caísse numa anarquia total. Eu comandei esse processo. Fui eu que fiz a CPI dos Correios do Mensalão. Os documentos da CPI dos Correios do Mensalão saíram dos meus arquivos do escritório da advocacia. Eu vim para Brasília para fazer aquilo. E desde aí começou então o processo interventorial, que estava reservado na Constituição para essa ocasião. Que então, se houvesse a ruptura do Estado Democrático de Direito, dessa ruptura emerge o povo no poder. E aí vem a intervenção do povo, evitando a Revolução Armada, a Guerra Civil. Então, é feito daí aquilo que se fazia por Revolução Armada, se faz hoje pela Constituição brasileira no Foro de Soberania. Como nós fizemos, chegamos a bom termo, terminou o processo todo. E aí, a partir daquela data, em 2008, eu protocolizei no Supremo Tribunal Federal a reação de cidadania, fundamentado no que a CPI dos Correios do Mensalão tinham levantado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, acatando tudo. Então, em cima disso aí, eu protocolizei. Está no gabinete da presidência do Congresso Nacional, o expediente, inclusive foi protocolizado errado, quando eu entrei lá, chegou a sair o número, aí de vez em quando o pessoal citava que tinha desaparecido, aquele troço tudo, é que foi corrigido. Aquilo é documento de Estado, está no gabinete da presidência do Senado Federal. Aí, a partir dessa instauração, foi que surgiram, então, os movimentos da Polícia Federal, nos dando base para o que precisava ser feito ali para frente. Então, foi quando surgiu a Lava Jato, com aquele sucesso que teve, porque a nossa Polícia Federal é uma das melhores do mundo. Eu até digo que é a melhor porque é brasileira e eu puxo a sardinha para o nosso lado. E tenho certeza que é. Conheço a Polícia Federal desde a década de 70, quando me ajudavam nos trabalhos de fronteira. Homens íntegros, extraordinariamente policiais. Aí fizeram a CPI, a Lava Jato, e continuou as outras todas. Em cima disso, então, nós fomos sedimentando o procedimento interventorial, queimando etapas, com um favorecimento muito grande do analfabetismo do poder. Porque isso que eu digo aí, que o poder no Brasil raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro, eu não tive contestação de ninguém, nem do Supremo Tribunal Federal, nem da Ordem dos Advogados, e nem de docência nenhuma, porque essa é a realidade. Vão investigar e aí acabam se convencendo de que a gente sabe o que diz. E aí ficam quietos. Mas é isso, o poder no Brasil.
a partir de 2003 para cá, raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro. Aí estão os presidentes, a partir de Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Pode pesquisar na história do Brasil, na história do mundo, se encontram outros elementos parecidos com esses. Não existe, a não ser nas republicanas da África. Aqui na América Latina até nem tem mais, a Bolívia, que era famosa nisso, já não tem mais desse tipo. Só nós aqui no Brasil que ainda tem uma espécie. E aí então chegamos agora ao final. Todo o processo forense um dia encerra. A intervenção encerrou também. Quando a intervenção encerrou foi quando eu convoquei a nação para a paralisação. Eu sabia do que ia acontecer agora. Um chefe de Estado tem que saber as coisas que vão acontecer daqui 20 anos no mundo, senão não é chefe de Estado. Ele conduz o país para o abismo, como os outros aí fizeram. E eu não me incluo nisso. Eu venho do mundo da inteligência. Então eu avisei. Perguntava, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não vou dizer o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas eu estou sabendo que vai acontecer. Então estou convocando a nação para paralisar. Eu dizia bem claro, não é para sair na rua, não é para fazer manifestação, é para parar, é para ficar em casa. É só vocês verem os vídeos, sou bem claro. E o que está acontecendo agora? Não ficaram todo mundo em casa? É preciso que daqui para frente, então, aqueles que não acreditam ainda em mim, comecem a fazer revisões de consciência e consultar psiquiatra também, porque alguma coisa errada está acontecendo com a pessoa. E aí, então, no final da coisa agora, eu disse, é para paralisar. E no dia 31 de março, nós vamos fazer um encerramento do período ideário da Revolução de 64 e começar um tempo novo no Brasil. Os vídeos estão tudo aí para quem quiser ver. Não apareceu ninguém. Aí nós ia sair, fazer uma comemoração nos quartéis? Não era possível. Sair, fazer uma comemoração ali na praça, como você faz no dia 7 de setembro, também não era propósito. O povo tinha de aparecer para prestigiar a sua história, porque o 31 de março não saiu dos quartéis. Foram as mulheres brasileiras, lideradas pela dona Melinha, uma professora de 60 anos, esposa de um almirante da aeronáutica. Foi ela que liderou o movimento quando os comunistas chineses, que tinham subido ao poder no Brasil com João Goulart e Jânio Quadros, então o que eles fizeram agora com Bolsonaro, eles já queriam ter feito lá em 61. Foi o general Odílio Diniz que levantou as Forças Armadas contra e não deixou fazer. Mas aí, quando acomodou, colocaram o João Goulart de novo no poder, então fizeram o famoso comício da Central do Brasil. E lá, então, o Brizola não se conteve e anunciou para o mundo inteiro que o Brasil era um país comunista junto com a China. Foi o primeiro tratado feito entre o Brasil e a China, foi assinado por João Goulart lá na China. E quando ele voltou da China, ele veio com 8 agentes chineses para começar o trabalho no Brasil. Eu cheguei a conhecer o John Takun Unahara. Era muito engraçado porque a gente tinha dificuldade de dizer o nome dele e ele já se adiantava. Era um extraordinário. Hoje é que eu estou vendo diante de que tipo de homem de inteligência, de ciência que eu estive. John Takun Unahara. Aí quando a gente falava Johnny, ficava um pouquinho assim, eu disse, pode dizer o resto, pode dizer o resto. E ficava dando risada, porque a gente atrapalhava e dava um palavrão.
extraordinário de um agente do comunismo chinês. Então, as Forças Armadas suspenderam ali. Aí, em 64, as mulheres brasileiras definiram a civilização do Brasil. Aqui é cristianismo. A marcha da família com Deus pela liberdade. Alguém constrói uma base mais bonita e mais transcendente do que essa? Família, Deus e soberania de consciência, que quer dizer pátria. Nossas mulheres fizeram isso. E aí então as Forças Armadas encamparam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E no dia 31 de março de 1964, aí elas interviram na política em Brasília. João Goulart fugiu, mas as Forças Armadas não deram um golpe, não foi coisa nenhuma, simplesmente cumpriram a Constituição direitinho. Aí Janieri Mazzilli assumiu a presidência da República, dado posse pelo senador Mauro Andrada, e no dia 16 de abril foi que o Congresso Nacional, como a Constituição determinava, elegeu presidente indireto o general Castelo Branco, que não era da ativa, era civil, da reserva. E aí elegeram ele para cumprir o mandato que faltava, o mandato do Jânio Quadros. E aí então se levantaram, isso foi em 67, se levantaram as hostes comunistas, anarquistas e tudo, criaram a guerrilha do Araguaia, enfim, infernizaram o Brasil, cheio de focos de terrorismo, de tudo. Obrigaram, então, o presidente Castelo Branco a baixar o ato número 1. Inclusive, ele chegou até a suspender o Congresso Nacional. Então, obrigaram as Forças Armadas a tomar posição de força para conter o indisciplinamento da nação. Mas as Forças Armadas não torturaram ninguém, não mataram ninguém. Eu sou testemunha, eu sou a história viva do Brasil desse tempo. Eu vivi. E se eu vivi como assessor de inteligência do presidente da República, não tenho que eu não saiba das entranhas do poder naquela ocasião. Aí então surgiu esses badernetos, tudo que está aí. Naquela época, vem falar em tortura, Quem matava a gente aí, por exemplo, José Genuíno. José Genuíno matou um garoto de 14 anos lá no Araguaia, porque desconfiou que o menino tinha saído, porque eles não deixavam ninguém sair, sequestraram os moradores, tudo. O menino desapareceu um dia, contou que tinha ido buscar fruta no mato ali, porque estava escasso os negócios lá. José Genuíno reuniu a família do menino, fez ele se ajoelhar e deu 3 tiros na nuca do menino. E aí é o seu Genuíno. E todos esses bandidos que estão aí. Dilma matou o sargento com a granada nas costas. O sargento estava acudindo os companheiros dela de um acidente. Presidente da República. Lula. Enfim, vocês vão ver a vida pregressa de cada um deles aí, contada por nós, os velhinhos que vivemos esse momento. Não vai ser conversa fiada. Desafiando, como eu lancei o desafio agora contra o coronavírus, 1 tonelada de ouro de 22 quilates. Para quem me apresentar em qualquer parte do mundo um enfoque epidêmico viral por coronavírus. Ninguém se apresentou. Eu sei que não vai se apresentar porque não existe isso. Eu sei quem foi que lançou esse ataque é contra o Brasil. E aí então
chegamos ao momento 31 de março. Não apareceu um vivente em lugar nenhum no Brasil. E, inclusive, além de eu ter convocado a nação, o próprio Bolsonaro convocou também. Chegou, parece que a fazer até um decreto aí, pedindo que as Forças Armadas comemorassem o 31 de março. Mas, se era um golpe para as Forças Armadas mostrarem que foi uma ditadura, se decepcionaram, porque as Forças Armadas esperavam o povo na praça para se juntar com o povo, como foi no dia 19 de abril de 1648, quando elas nasceram no seio do povo, no Monte Guararapes. E imaginavam, então, que acontecesse isso. Eu estava no quartel nesse dia. Aí, foi feito nada. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos aquilo que compete a nós, responsáveis pelo país, fazer. Então, estabelecemos, 31 de março de 2020, encerrou a história de 520 anos do Brasil. De 31 de março para cá, nós estamos, então, nos primeiros momentos de um Brasil novo. Aqui era o cartaz, dizer que nós ia colocar, e fez a capa do documento. Está aí os 8 que compõem o gabinete parlamentar da presidência da República, 4 militares e 4 civis. Não apareceu ninguém, mas nós continuamos. E aí, então, nesse dia, começou o Brasil Novo. O Brasil Novo começou com o Decreto Interventorial Constituinte de Estado de Sítio, número 00, tá aqui. Oficializado direitinho. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, o Brasil está em estado de sítio. Se não estivesse, alguém tinha de ter levantado a voz contra nós aqui e já ter prendido, que está aqui. O documento não saiu de gabinete militar, o documento saiu do povo. É o povo no poder. É o povo no exercício direto do poder. Ou seja, o povo é poder constituinte. E isso daqui, então, é um ato de poder constituinte. Agora, ele é baseado na Constituição. Por isso é que ele passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal assina, de assinatura do Supremo. Assinou aqui, então, é porque o documento está perfeito, não contraria a Constituição. Os pressupostos, condições e requisitos estão na fundamentação do ato. O Supremo examina tudo isso aí. Então, consolidado lá, aí vem a assinatura dos generais e dos homens que editaram o ato. O gabinete parlamentar da presidência da República. Todas as assinaturas aqui, e o nome de todos eles aqui no documento. Então, a partir desse dia, o Brasil está em estado de sítio por 30 dias. Mas esses 30 dias podem ser prorrogados daí. As forças de execução do ato ainda não estão em campo. Vamos dizer, o Exército determinou algumas providências aí. Mas o executor do ato aqui, do decreto, é o general de Exército Carlos Alberto dos Santos Cruz e o coronel Walter Félix Cardoso Júnior. Então, esses aqui são os executores, é os que vão requisitar forças militares sempre que for preciso, força policial. Então, a situação do Brasil é isto, estado de sítio. Daqui uns dias, quando ele começar a ser executado,
Aí nós vamos ter fronteiras fechadas, nós vamos ter aeroportos vigiados, não vai sair mais nenhum brasileiro daqui. O ato aqui suspendeu todos os passaportes diplomáticos, todos os tipos de passaportes de brasileiros. Só vai sair do Brasil estrangeiros que estiverem aqui de qualquer forma. Isso aí vai sair. E a entrada para o Brasil não tem impedimento. Vai entrar as pessoas, porque este estado de sítio aqui é ao inverso do estado de sítio que sempre foi usado. Os estados de sítio fecham o país. Este aqui não, este aqui abre o país. O Brasil está fechado. A nação está em regime de sequestro. Não pode sair de casa, não pode fazer nada. E não sabe até quando vai, porque eles próprios não sabem. Eles decretaram uma pandemia por vírus. Aí, o primeiro, eles nem sabiam denominar. Daí falaram, não, é o coronavírus. Depois daí não pegou, daí eles criaram a derivação ali, não sei o que, 19, código 19. E agora estão falando no coronavírus segundo. Então, já estão dizendo aí que existe uma família de 5 tipos de vírus que são descendentes do corona. Uma pandemia de bandidos que trouxe à tona agora todo o sistema de saúde do Brasil. Uma bandidagem rotulados de médicos aí, que vocês estão vendo agora. Nas mãos de quem a população brasileira estava. Porque um médico que vem aqui defender coronavírus, esse cara não serve nem para curador. Mas está receitando aí pro povo. Esses dias, até foi lá no quartel-general. Eu estava vendo programa lá da Rede Globo. Um monte de médicos sendo entrevistado lá, respondendo perguntas dos clientes sobre coronavírus. E todos eles tinham uma receita para isso. E a gente tem que aguentar essas coisas. E aguentar por esse povo miserável que está aí, nas mãos de bandidos, de carniceiros. Se alguém achar que está muito forte a expressão, eu repito, carniceiros. Tem grandes médicos no Brasil. Eu conheço vários. Estão quietinhos. Não falam nada. Agora, esse povo que vem na televisão aí, são carniceiros. Não serve para médico. E é claro que vão passar por uma triagem muito profunda por causa do coronavírus. Eles vão ter de provar, agora nós vamos criar um centro de saúde no Brasil, e é inédito no mundo. O Brasil vai investir 10 trilhões de reais nesse projeto de saúde. E aí os médicos vão passar por uma triagem. E nós temos o nome de tudo eles aí, e todos eles vão ser chamados a dar uma explicação científica sobre a pandemia do coronavírus. Aqueles que não derem essa explicação vão deixar de ser médicos. E aí vão ser convidados a cultivar a terra. O Brasil tem espaço para 800 milhões de pessoas. E isso aí vai ser destinado para essa gente. Se querem ter uma vida sadia, estão matando o povo como médicos, vão corrigir o registro de consciência, plantando batata, criando galinha, no interior aí, tanto para o brasileiro comer como para exportar. Isso vai ser em todas as profissões, vai ser um limpa aí, sem prejudicar ninguém. Simplesmente aquele que está em lugar errado vai ser ofertado para ele o lugar que ele merece, que é lá na roça, plantando, criando galinha, criando porco, tirando leite. Profissão digna demais. Eu considero os anjos de Deus que suprem a mesa da humanidade. Vão merecer um respeito extraordinário, tanto do gabinete parlamentar da presidência da República, que vai adorá-los como verdadeiros anjos de suprimento da mesa da nação e da humanidade inteira, como vai ter o respeito e adoração da nação inteira.
Agora, não como médico, não como advogado, não como engenheiro, que nem inaugura a obra, ela já cai. Advogado, que não apareceu nenhum sequer para vir aprender alguma coisa comigo aqui. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados não teve competência para dar uma resposta que eu lhes ofereci. Tinha competência. Analfabetos rotulados de doutores, que é muito antigo isso. Cristo já dizia há 2000 anos atrás, sepulcros caiados, que nós temos aí. Não vão sofrer represália de nenhum tipo, mas vão plantar batata lá, cuidar da terra. É para os que eles prestam. E aqui então está a saída disso. Aí eu aproveitei, Brasília está totalmente parada, e para nós isso é muito bom. Mas podia ter acabado com isso. Era só colocar uns blindados aí, corria tudo já na hora. Mas para nós, na inserção do Brasil no cenário internacional, está sendo extraordinário o momento. E alguém vai pagar isso? Nós já estamos levantando os custos da 22 bilhões por dia. O prejuízo que o Brasil está tendo nesse espetáculo da pandemia do corona. Estamos levantando na área internacional, acompanhando de perto a acusação recíproca entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos acusando que o vírus foi inventado pela China, e a China pedindo para a ONU que determine aos Estados Unidos esclarecer o mundo sobre a produção de vírus que eles têm lá. E a China tem prova disso quando o presidente Bush desesperadamente atacava o Iraque em busca dos vírus de extermínio que os Estados Unidos tinham feito e entregue para o Iraque matar os iranianos na guerra de Iraque e Irã com os vírus. E Saddam Hussein não devolveu. E eles foram e daí acharam os vírus lá, estavam enterrados no deserto. Miragem que Saddam Hussein enterrou lá, que tinha recebido os Estados Unidos também. A China agora está baseado nisso, está pedindo que a ONU agora faça os Estados Unidos explicarem desde aquele tempo esse problema do vírus do mundo aí. Porque nos últimos séculos é a primeira vez na história da humanidade que uma conversa sem pé, sem cabeça, sem fundamento nenhum, sem autor, sem saber de onde surgiu, colocou o mundo prostrado, de joelho, diante do nada. Não tem um líder, não tem ninguém que assuma a coisa. E está aí o povo mostrando a geração da besta que estava prevista lá no Apocalipse. Parece que o Apocalipse está sendo escrito hoje, onde João diz lá que a humanidade ia ficar numa situação de decadência intelectual e espiritual tão grande que não ia saber nem comprar e nem vender nada se não fosse orientado pela besta. E a orientação da besta é o blá 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 sem sentido, com o 6 trocado por meia dúzia, que no aramaico é 666. Então esse era o número da besta que cada um ia ter na cabeça. O que acontece aí? Quer dizer, ninguém compra nem o sapato sem que a propaganda diga que aquilo está na moda ou não. E isso aí pega em tudo. Os políticos também seguem a moda. Os partidos políticos é tudo moda. Moda retórica de enganar os eleitores, de fazer discurso fiado, os discursos 666, para eles se investirem de mandato para roubar o povo. Esta é a situação, não é só do Brasil, é do mundo inteiro. E agora então, a inteligência suprema que dirige os destinos da humanidade
colocou os dois focos da coisa, Estados Unidos e China, os poderosos do mundo. Xi Jinping, esses dias, veio respondendo o que nós tínhamos colocado para ele. A China reconhece que perdeu este ronde. Então, cuidem vocês para lá e nós cuidamos do nosso para cá. Mas com aquela arrogância de senhor plenipotenciário do mundo. Reconheçam que a China já dominou o mundo. E nós estamos prontos. O nosso domínio é por terra, por mar e pelo ar. E a gente sabe, eles não estão mentindo. Tem isso mesmo. Mas Deus tem o jeito dele de lidar com a humanidade. E humanidade é humanidade. Deus é Deus. E a gente está vendo como é que eles estão se destruindo, se dissolvendo entre eles. E agora estão os Estados Unidos e a China atracados um contra o outro e vão se destruir. Enquanto o Brasil está emergindo disso aí, com 46 economias do mundo junto, nós começamos um mundo novo. E começou aqui. Está aqui o primeiro ato. Por isso é que a semana que vem nós vamos distribuir para todos os brasileiros. Tá? Impresso. O documento vai para todo mundo. Vai ler como é que o Brasil novo começou. Começou por um estado de sítio, que não foi inventado nos laboratórios das Forças Armadas nem nada. Foi criado pelos políticos. Foi criado pela situação em que os políticos levaram o país. E aí vem ressurgir aquele momento dos apóstolos. Quem lê os Atos lá vai ver que é esse momento que nós estamos vivendo aqui. Bem, os apóstolos do homem que eles crucificaram, ao invés de virem no Pentecoste, depois que receberam o Espírito de Deus na presença de todo mundo, lá todo mundo via a linguinha de fogo em cima da cabeça deles, e daí aqueles homens que eram pescadores, eram analfabetos, de repente não tinha erudito na frente deles, eles falavam todas as línguas ali, e aí aquele povo ficou perplexo. O que aconteceu? E é claro, eles pensaram, agora vão matar tudo nós. Eles não precisam de arma, eles têm um poder aí, vão matar tudo nós. Mas aí o que aqueles apóstolos disseram? Quando eles perguntaram o que faremos, irmãos? Nada. Se ajuntem nós e vamos construir o mundo que Jesus nos anunciou. Foi desse jeito. Então aqui está também, vamos dizer assim, um tempo velho que ressurgiu no novo agora, dizendo a mesma coisa. Não vamos matar ninguém. Porque nós vamos matar o Bolsonaro, se o Bolsonaro já está fora do poder. Hoje o general Braga já se anunciou como um presidente engraçado ali do Palácio do Planalto. Quer dizer, não é presidente do Brasil, é presidente lá do Planalto. O general Braga. E estão se desfazendo tudo. Então é aquele momento, o momento das grandes transformações mentais da humanidade. O processo de gestação espiritual para o nascimento na eternidade. Então nós aqui cumprimos o propósito de Deus. Deus quer povoar a eternidade e fez deste jeito. Então nós estamos nesse processo de autogestação do espírito. Lá pelas tantas nós vamos nascer deuses na eternidade. Agora nós somos esse composto aqui em autoformação para isso. E aí, o que as Forças Armadas de 64 passaram 30 anos sendo ofendidos, massacrados? Eu acredito que mais do que o massacre de Jesus, porque Jesus passou nem um dia lá na cruz. As Forças Armadas faz 30 anos que estão sob esse massacre, acusados de tudo. Tudo que é injúria. E eu também junto. Porque se existe algum culpado na história, sou eu. Eu era o mentor intelectual da coisa, como estou sendo agora aqui. A gente passou
durante todos esses 30 anos, quieto, sem largar a construção da pátria. E agora estamos, como era previsto, encerrou a terceira etapa da Revolução de 64, que é o suicídio de poder. O suicídio de poder que foi feito pelo golpe eleitoral terrorista contra a Constituição de 2018. A nação vai dever isso para o general Vilas Boas. Limpou a tranqueira política que não deixava o país se desenvolver. E o próprio Bolsonaro está mostrando isso. Bolsonaro chegou a virar chorão, porque tem contra ele, a tranqueira contra ele no Congresso Nacional. Todos os presidentes tiveram isso. E agora, as eleições de 2018 limparam. Daqui uns dias nós vamos nomear os 26 governadores. Não temos mais impedimento de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Não está limpo o país. As leis que nós precisamos editar agora, elas vão ser submetidas ao crivo da nação, através do referendo popular. No referendo popular você faz em 15 dias, vamos dizer assim, 14 dias dos meios de comunicação, informando o que é a lei, e daí num dia o povo comparece, as urnas eletrônicas nós vamos usar para isso. O povo comparece para dizer se o ato serve ou não serve. É a democracia institucional que este ato aqui está implantando no Brasil. Acabou a democracia eleitoral, que não deu certo para nós aqui. E nós estamos, então, instituindo agora a democracia institucional, que é o povo no exercício direto do poder. Aí, o presidente da República, os legisladores, todos eles não vão ter mandato. Eles vão ser instituídos nos cargos, como nós, os 8 aqui. Então, os 7, aliás, os 6, porque eu e o general Mioto fomos instituídos pelo povo no exercício direto do poder, em reunião constituinte. Agora, os 6 que compõem o gabinete parlamentar, então foi eu, com a investidura de presidente constituinte do Brasil, foi que suspendi os artigos da Constituição que instalavam o parlamentarismo e instituímos então, aliás, o presidencialismo instituiu o parlamentarismo. Talvez na semana que vem, ou na próxima, daqui mais 10 ou 15 dias, vamos ver como é que vai correr a coisa, já nós vamos convocar o plebiscito, aliás, o referendo popular sobre o gabinete parlamentar. Eu tenho certeza que nós vamos emplacar 100% da manifestação do povo. Porque, como eu disse, é aquele momento dos apóstolos. Que faremos, irmãos? Fale nada. Se ajunte em nós e vamos fazer o que Jesus mandou. É o que está dizendo aqui. Somos todos brasileiros. Canteiro de obra vai ser instalado para nós empreender um patrimônio de 243 trilhões de dólares. Vocês já imaginaram o que é isso? Para uma força de trabalho de 105 milhões de pessoas que nós temos, vai faltar gente para o canteiro de obras. E dinheiro à beça para fazer isso aí. Então não podemos desperdiçar ninguém. Este é o momento em que o estado de sítio brasileiro estabelece. É o momento que a gente está administrando. Então, enquanto está aí a balbúrdia do coronavírus, que nós precisamos agir dentro disso nos foros internacionais, o Bolsonaro, com a equipe dele, está ali no Palácio do Planalto. E não está nos fazendo falta o lugar. Nós estamos comandando o país. E eu mesmo não quero
o Palácio do Planalto ali como centro do governo. Nós vamos construir um outro edifício que represente a megapotência do mundo que é o Brasil. Vai começar este ano ainda essa construção. E aí, se eu não quero estar lá dentro do Palácio do Planalto, me serve para qualquer lugar. Eu já comandei batalhas que vocês nem imaginam, trabalhando dentro de esgotos, trabalhando embaixo de viadutos, embaixo de árvores, pelas estradas. Só homem de guerra. E homem de guerra tem de ser que nem Jesus. As aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas têm suas tocas. Mas eu, filho de Deus, não tenho onde me abrigar do sereno. Ele era um guerreiro. O guerreiro que mudou o mundo. E eu escolhi isso também. Então, nós escolhemos a intempérie, nós escolhemos a vida in natura, sem frescuras, sem fachadas, porque, como dizia Jesus, eu não sou daqui, eu estou de passagem. E de passagem é para mim dar o melhor de mim pelo que eu vim fazer. Não é colher o melhor que os meus anfitriões têm para me oferecer. É eu dar o que vim para dar. É eu entregar a encomenda que eu trouxe. E é isso que nós estamos fazendo. Começou agora, oficialmente. Até aqui era o procedimento interventorial que conduzia o povo para o poder. Agora o povo no poder, então começou agora a construção da pátria, que a vocação de liberdade da nação projetava na Constituição. Então está aqui o primeiro ato. Da semana que vem vai estar na mão de toda a nação, porque é o povo no poder. E isso aqui que está sendo feito, eu sou apenas, como eu tenho dito, o peão do povo. O escriba, como fui o escriba na Constituição. Tinha uma Assembleia Nacional Constituinte lá. Eu fui escriba deles. E aí está a Constituição. Estou sendo escriba também, neste momento agora, de iniciação do Brasil no seu grande destino de megapotência do mundo. Então, é diferente o nosso trabalho do que a nação está habituada a apreciar, a viver. E é por isso, então, que eu tenho de proclamar para as gerações futuras o valor desse punhadinho de brasileiras e de brasileiros que está conosco. Inclusive, estou fazendo este vídeo aqui a pedido dos nossos comandantes das brigadas cibernéticas que nós lançamos para fazer face à epidemia dos fake news. E nós vamos fazer vingar as brigadas. O nosso jeito de comandar as redes sociais aqui no Brasil. Então, por enquanto, eu só posso dizer a cada um dos nossos brigadianos, a cada um das nossas redes sociais, a cada uma das pessoas que se atraiu pela nossa causa e que absorveu elas. As gerações futuras vão reconhecer todos vocês, porque os nomes de vocês estão fundidos aos nossos nomes das Forças Armadas. E existem duas instituições da humanidade que são eternas: a religião e as Forças Armadas. Elas sempre existem. Então tenham certeza, o primeiro benefício da nossa empreitada, você já tem garantido o nome como patriarcas de uma civilização que está nascendo aqui. Vocês são os autores disso e participam conosco. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.